Você já se perguntou como um homem, vivendo entre culturas tão distintas da Alemanha ao interior da África do Sul, pôde criar um dos métodos terapêuticos mais revolucionários do nosso tempo? A história das constelações familiares, como desenvolvida por Bert Hellinger, é mais do que uma trajetória intelectual. É uma jornada de alma, atravessada por encontros com tradições espirituais, conflitos de lealdade, dores silenciosas e uma profunda escuta do que ele chamou de movimentos da alma. Neste texto, vamos explorar com profundidade como surgiu esse método tão transformador, partindo da vida de Bert Hellinger, suas vivências pessoais e profissionais, e de que maneira ele chegou à criação das constelações familiares tal como conhecemos hoje. Acompanhe esta leitura como se fosse um mergulho não apenas na história de um homem, mas na história da alma humana. As raízes, infância, guerra e vocação. Anton Bert Hellinger nasceu em 16 de dezembro de 1925 na Alemanha. Desde cedo, sua vida foi marcada por grandes tensões e desafios. Cresceu em uma família católica e conservadora que se opunha ao regime nazista. Ainda jovem, foi recrutado à força para o exército de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Sobreviveu a combates, a uma prisão em um campo americano e ao trauma silencioso que assolava toda uma geração de jovens europeus devastados por perdas, culpa e obediência cega. Após a guerra, em busca de sentido, ingressou em um seminário católico, tornou-se padre missionário da Ordem dos Verbitas e, na década de 1950, foi enviado para a África do Sul. Foi lá, entre os Zulus, que algo profundo começou a se mover dentro dele. África do Sul. O primeiro movimento da alma durante 16 anos, Hellinger viveu entre os Zulus. Aprendeu sua língua, participou de seus rituais e começou a perceber como suas crenças, práticas comunitárias e maneira de lidar com o pertencimento e os ancestrais eram diferentes das ocidentais. Ele observava que, entre os Zulus, o indivíduo não era separado de seu grupo. Cada pessoa fazia parte de uma teia invisível, onde os ancestrais tinham um papel tão presente quanto os vivos. Era impossível compreender os conflitos de um indivíduo sem olhar para o seu sistema familiar e as relações de lealdade ali presentes. Essas vivências impactaram profundamente sua visão de mundo. A religião católica ocidental, centrada em conceitos de culpa e redenção, começou a se mostrar insuficiente para aquilo que ele estava testemunhando. Foi também na África que Hellinger teve contato com uma abordagem educativa mais humanista, baseada no respeito, na escuta e no diálogo. A pedagogia africana lhe ensinou que muitas vezes o saber profundo não vem da cabeça, mas do corpo, da alma e da conexão com o invisível. O rompimento com a igreja e o mergulho na psicoterapia nos anos 1970, Hellinger deixou a Igreja Católica. Foi uma decisão difícil, mas necessária para seguir um chamado mais amplo. Retornando à Europa, começou a se dedicar à psicoterapia, estudando com grandes mestres de sua época. Ele mergulhou nas abordagens da psicanálise e da terapia primal de Arthur Janove, da Gestalt de Fritz Perls e do análise transacional de Eric Bedney. Também teve contato com o trabalho corporal de Wilhelm Reich e com a hipnoterapia de Milton Erickson. Foi através da terapia sistêmica familiar que ele encontrou uma chave que unia tudo: a ideia de que o indivíduo está a serviço de um sistema maior. Hellinger começou a perceber que muitos comportamentos e sofrimentos não eram fruto apenas de traumas individuais, mas de emaranhamentos familiares, lealdades ocultas, identificações inconscientes, repetições transgeracionais. A primeira constelação, o nascimento de um novo olhar, foi a partir dessa síntese profunda menos vivência com Zulus, experiência religiosa, estudos terapêuticos e escuta intuitiva menos que Hellinger realizou em meados da década de 1980, o que seria considerada a primeira constelação familiar. Ele propôs a um grupo que representasse membros da família de um cliente no espaço. Ao observar esses representantes em silêncio, percebeu que eles, mesmo sem saber nada sobre a família, começavam a sentir emoções, posturas e impulsos que revelavam dinâmicas ocultas. Essa revelação foi revolucionária. Era como se o campo familiar, invisível mais presente, se manifestasse através de um campo de consciência comum. Posteriormente, Hellinger chamaria isso de campo mórfico, inspirado no conceito de Rupert Sheldrake. As constelações familiares haviam nascido, os princípios sistêmicos, pertencimento, ordem e equilíbrio com o tempo. Hellinger começou a observar que existiam certas leis ocultas que regem os sistemas familiares. Ele as chamou de ordens, do amor-pertencimento. Todo membro de uma família tem o direito de pertencer. Quando alguém é excluído, esquecido ou desonrado, o sistema cria compensações que podem se manifestar como sintomas, doenças ou destinos difíceis. Ordem menos, existe uma ordem natural no sistema. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Quando essa ordem é invertida, surgem desequilíbrios. Equilíbrio entre dar e receber relações saudáveis.
mantém um equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe. Quando isso se rompe, surgem sentimentos de dívida, ressentimento ou culpa. Esses princípios passaram a orientar as sessões de constelação. Ao revelar essas desordens, os representantes sentiam impulsos de reconciliação. Um pai que volta a olhar para o filho, uma mãe que reconhece a dor de uma filha, um excluído que é reintegrado. A linguagem do movimento com o passar dos anos, Hellinger começou a deixar de lado as interpretações mentais e passou a confiar mais nos movimentos da alma. Nas constelações, ele pedia silêncio. Os representantes se moviam apenas se sentissem impulso para isso. Às vezes, um simples gesto, menos como um olhar, uma inclinação de cabeça, um sim trazia mais cura do que horas de fala. Mais tarde, ele desenvolveu ainda o que chamou de movimentos do espírito, um nível mais profundo da constelação, onde o terapeuta se coloca completamente a serviço do campo, sem intenção, sem interferência. Hellinger dizia que nesses momentos era o próprio espírito quem guiava, revelando soluções inesperadas, muitas vezes além da compreensão racional. Críticas, resistências e expansão mundial, como toda abordagem inovadora, as constelações familiares também enfrentaram resistência. Muitos psicólogos tradicionais criticaram a falta de base científica e a aparente subjetividade do método. No entanto, a eficácia prática e a profundidade das transformações vividas por milhares de pessoas ao redor do mundo tornaram o método reconhecido em diversas áreas da psicologia à pedagogia, do direito à medicina, das empresas às políticas públicas. But Hellinger se dedicou até o fim da vida a dar workshops, escrever livros e formar consteladores. Criou sua própria escola, ou Hellinger Ciência, que unia constelações, filosofia fenomenológica e espiritualidade sistêmica. Ele se casou com Sophie Hellinger, com quem compartilhou os últimos anos de trabalho. O legado, além da terapia, um caminho de vida. Hellinger dizia que as constelações não são uma técnica, mas uma atitude diante da vida. Uma forma de olhar com humildade para tudo que foi e para todos que vieram antes, sem julgamento, sem moralismo. Ele nos ensinou a tomar os pais não apenas como pessoas, mas como fonte da vida. A honrar os excluídos, a reconhecer que muitas vezes carregamos destinos que não são nossos, e que a cura não vem da resistência, mas da reconciliação com aquilo que é. O que nos resta? Hoje as constelações familiares são praticadas em dezenas de países, em diferentes contextos: clínicas, escolas, empresas, tribunais, comunidades tradicionais. Mas o que permanece, além da técnica, é esse convite profundo de Hellinger: olhe para o que foi excluído, reconheça quem veio antes. Pare de lutar contra o destino. Tome a vida como ela é. E ao fazer isso, algo em nós se alinha, se acalma, se liberta. E você? Já parou para olhar com amor para a história da sua família? Qual parte da sua vida ainda está emaranhada em destinos que não são seus?